bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos o bom Jesus. E nós também na terra louvemos o bom Jesus. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos igual louvores ao Senhor da Santa Cruz. Cantemos igual louvores ao Senhor da Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Cordeiro imaculado, por nós morreu Jesus, pagando as nossas culpas, é Rei pela sua cruz. Pagando as nossas culpas, é Rei pela sua cruz. É arma em qualquer perigo, é raio de eterna luz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Ao povo aqui reunido, dai graça, perdão e luz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Uma cruz que é exaltada. É interessante que já no domingo passado nós começamos a escutar o Evangelho
segundo Marcos, que nos fazia esse anúncio da cruz de Jesus. Jesus que dizia aos seus discípulos que quem quisesse segui-lo deveria pegar a sua cruz e colocar-se na estrada. É interessante que Jesus não faz discurso sobre o sofrimento, o que é o sofrimento e qual é o sentido do sofrimento, por quê, etc. Jesus não ocupa o seu tempo com estas coisas, com essas perguntas. De fato, o sofrimento, a dor é uma coisa que quebra a própria lógica do mundo, não é? Ele é fruto do mal que pode estar presente no mundo, em situações. Jesus simplesmente ele se oferece como um modelo. Ele diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. E aquele era o ato da condenação da pessoa, né? Eu já falei disso, que a cruz ela tinha aquela parte transversal da cruz, não é? O chamado o patíbulo, e aquela parte era que o condenado à morte deveria ir carregando. Então ele pegava essa haste horizontal, começava a caminhar, e na frente ia o carrasco, não é? Puxando ali a pessoa, ou então até quando tinham várias pessoas condenadas, se amarrava uma corda nessa parte, no patíbulo de um, no do outro. Até dizem que talvez por isso aí a gente também tem as várias quedas de Jesus, porque pode ser que um que está à frente recebendo chicotada, sendo açoitado, o que acontecia é que ele tentava se defender dos açoites, e na medida que tenta se defender dos açoites, uma corda amarrada a outra, um puxa o outro, daí aquelas quedas que a gente lembra na Via Sacra, que Jesus padeceu, que Jesus sofreu. Então, Jesus se põe assim como um modelo de quem vai na frente, quase como dizendo para nós que agora a gente não precisa pensar porque a gente carrega uma cruz, vai um carrasco à nossa frente puxando, não. Ele é aquele que vai guiando a gente, vai servindo de modelo para cada um de nós, que não tem como a gente fugir ou escapar da cruz na vida da gente. E Jesus nos ensina, não é, a acolher a vida, a acolher inclusive a dor presente na vida, entrando, participando do grande mistério do amor de Deus por nós. Interessante é que nós estamos há 5, 6 meses que nós celebramos a Páscoa, e no Oriente essa festa de agora é de novo como uma festa de Páscoa, é como uma festa de luz. Aqui no hemisfério norte nós estamos em verão ainda, né? Estamos caminhando para chegar no outono. Então, de novo, aquela primeira Páscoa nós celebramos durante o tempo da primavera, e agora a gente começa e celebra, antes de entrar no outono, de novo uma festa de luz, a cruz iluminada, porque a cruz exaltada é a cruz iluminada, é a cruz que ganha nova luz. Você se lembra que na sexta-feira da Paixão, quando a gente participa da celebração da morte de Jesus, o padre entra com uma cruz velada na igreja, e ele vai tirando o véu da cruz, ele faz 3 movimentos, e isso ensina algo para a gente. Primeiro, dizer que na Bíblia, a cruz foi prefigurada. O lenho da cruz foi prefigurado, foi anunciado. E o lenho da cruz começa a ser anunciado já ali no livro do Gênesis, porque tem a árvore que produzia o fruto da ciência, e tinha a árvore que produzia o fruto da vida. Os homens roubaram, o Adão e Eva, né, comem o fruto, que estava proibido, por isso eu disse roubado, né, o fruto da ciência do bem e do mal. E antes que o homem coma, arranque com sua mão esse fruto da árvore da vida, eles são colocados fora do paraíso, e o paraíso é trancado, é fechado. O que acontece é que depois, Jesus, na sua cruz, a gente pode ter acesso a essa árvore da vida nova, e o fruto ninguém precisa arrancar
o fruto é dado, o fruto é doado na vida, na carne de Jesus, na imolação de Jesus. Então ali a árvore da vida é prefiguração da árvore da própria cruz. Então essa árvore está prefigurada no Antigo Testamento. Assim também a igreja e os padres da igreja leram que aquele cajado que Moisés pegou e feriu a rocha é aquela prefiguração também da cruz que abre uma torrente de água para nós. O Cristo, quando está na cruz, o seu lado não é aberto e não jorra sangue e água. Então essa é uma prefiguração, né, dessa cruz, como esse rochedo do qual é dado para nós a água. E Moisés, que feriu o rochedo, naquele lenho com o qual ele fere o rochedo, é uma imagem dessa cruz de Cristo, no qual essa fonte de água, vida, jorra para nós. Ainda Moisés, o cajado de Moisés, porque o cajado de Moisés, quando os magos do faraó estão lá fazendo umas mágicas lá, põem um monte de cobra, não sei o que, e o cajado de Moisés se transforma numa serpente, numa cobra que engole todas as outras cobras, para dizer que na cruz de Cristo, aquele veneno que foi destilado no ser humano pelo lenho da Santa Cruz, esse veneno é retirado de nós. E aí também é Moisés, que as águas amargas, ele pega o cajado dele, enfia lá dentro da água, e a água deixa de ser uma água amarga para ser uma água que agora pode ser bebida. A vida que muitas vezes se manifesta para nós como porque sem água não tem vida, né? Sem água a vida é impossível de ser mantida. Então a árvore da cruz, o galho da cruz, o cajado da cruz é esse instrumento que Deus coloca na água da nossa vida para que a vida possa ser bebida, possa ser sorvida, não é? Possa ter o seu sabor transformado. Então aí a gente vê uma série de imagens. Já a própria arca na qual Noé também se salva com a sua família, é feita de madeira. Então o madeiro da cruz, de alguma forma, está ali prefigurada essa árvore, das árvores que cortadas viram tábuas e com a qual foi feita a Arca da Aliança. De algum modo a cruz também é símbolo dessa embarcação nova com a qual a gente pode navegar nos mares da vida. Então a cruz ela é prefigurada. Então no Antigo Testamento os padres da igreja, a igreja foram lendo os vários sinais, os vários símbolos, e um dos mais incidentes, o próprio Jesus faz uso disso conversando com Nicodemos. Nós veremos no Evangelho de hoje, de João, no capítulo 3, versículos de 13 a 17, é aquele lenho que Moisés levantou no deserto com uma serpente de bronze. O povo tinha sido desobediente, foi castigado pelas serpentes que mordiam e as pessoas morriam, e Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Quem olhar para aquela serpente vai ser poupado, não vai morrer. E aí Jesus diz que esta é uma imagem daquilo que vai acontecer com o próprio Filho do Homem. O nosso olhar novo sobre o Filho do Homem, entendendo o que seja e o que fez o Filho do Homem, cada um de nós pode ter acesso a essa própria salvação. Portanto, a cruz prefigurada no Antigo Testamento, o próprio Jesus nos ensina que a cruz está prefigurada na própria Bíblia, com essa imagem retirada lá do livro dos Números, no capítulo 21. Cruz prefigurada. Então o padre desvela uma primeira vez a cruz. Um segundo momento é a cruz que é realizada no Novo Testamento. É a cruz de Jesus que realiza todas aquelas prefigurações. Depois a cruz, Jesus nos convida também para assumir a nossa cruz histórica, não é a cruz de cada dia. Quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Depois tem a cruz que é celebrada. Aquele mistério da cruz que foi prefigurado no Antigo Testamento foi realizado no Novo Testamento. Ele é celebrado na igreja. É por isso que cada um de nós, quando celebra a Eucaristia, o Padre diz para nós: eis o mistério da fé. E nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte,
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então, a cruz é atualizada, a cruz é vivida no cotidiano nosso por meio do sacramento e também por meio da nossa existência histórica, porque o sacramento nos configura a Cristo, de modo tal que aquilo que é celebrado no altar é vivido no cotidiano. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então é isso que acontece. Ora, façam isso em memória de mim, disse Jesus. Memória, a recordação. A igreja, por muito tempo, os templos, certos templos, sobretudo o templo, que estavam ligados à morte de um determinado mártir, etc., ele era chamado pelos cristãos de memória, ou martyrion, que é a palavra para falar de testemunho. Constantino, quando se converteu ou deu espaço de liberdade para os cristãos, isso foi a partir de 313 depois de Cristo, ele favorece a vida dos cristãos. Aqui em Roma, uma igreja, um quartel, ele deu para o Papa, onde foi feita a Basílica de Cristo Salvador, São João do Latrão. Ele mandou edificar uma grande basílica sobre o túmulo do apóstolo Pedro, fez a mesma coisa em relação ao apóstolo Paulo. Na verdade, também era obra que os próprios filhos dele faziam, mas com o seu aval. E Constantino, que fez também uma grande basílica em Constantinopla, a atual Istambul, é uma igreja de Santa Sofia. Sofia em grego significa sabedoria, então a divina sabedoria, essa sabedoria de Deus que cria e guia toda a história. Então ele faz essa grande basílica lá, mas mandou fazer também uma basílica em Jerusalém, naquele lugar onde foi a morte e a ressurreição de Jesus. Uma igreja que cobria os dois lugares. Até hoje, que se você for em Jerusalém, você vai ver que o lugar da ressurreição de Cristo e o lugar da crucificação estão dentro da mesma basílica, da Basílica da Ressurreição. E essa festa que nós estamos celebrando hoje, a festa da exaltação da Santa Cruz, ela é justamente uma festa que é celebrada um dia depois do dia da consagração da Basílica da Ressurreição, que aconteceu no dia 13 de setembro do ano 335 depois de Cristo. Já sabemos que Santa Helena foi a mãe de Constantino que reencontrou a cruz verdadeira, aquela cruz na qual Jesus foi preso, foi morto, foi assassinado. Santa Helena trouxe inclusive essa cruz aqui para Roma. Existe aqui na cidade de Roma uma capela que ela mandou fazer, é chamada Capela da Santa Cruz em Jerusalém. Ela trouxe terra de Jerusalém e tem aqui em Roma a relíquia da Santa Cruz. Dessa cruz se tirou muito fragmento dela, né, que se fez relicários espalhados em várias partes do mundo. Eu estive numa diocese na Alemanha, a diocese de Limburg, que justamente durante esta semana é chamada Semana da Santa Cruz, porque ali tem uma relíquia desta Santa Cruz. E os cristãos também, o fato de, por exemplo, tinha essa cruz e eles tocavam com um pedaço de um outro lenho nesse lenho da Santa Cruz, e acredita que dessa forma há uma espécie de santificação desses próprios lenhos que entrando em contato com a cruz do Senhor, que foi servindo de veneração. São chamadas relíquias de segundo grau, porque entrou em contato com uma relíquia de primeiro grau, como é o caso desse da Santa Cruz. Portanto, esse é o mistério que nós celebramos hoje, dessa exaltação da Santa Cruz. Mas é preciso então passar desse aspecto externo, de uma cruz que a gente vê, de uma cruz que a gente olha, de uma cruz que a gente celebra, para uma cruz que a gente deve aprofundar no coração da gente. Lembra que o Padre Josézinho cantava, né? No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Lembrando aquele outro canto, né? Certamente da infância de muitos que talvez até agora me veja, porque cantávamos e cantamos isso ainda nos dias de hoje, não é?
O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. A cruz de Jesus passa a ser a nossa alegria, porque o lugar da nossa salvação, o mistério da nossa vida, é um mistério de dor, sim, mas é um mistério de dor que se avizinha àquela dor de parto. É realmente um processo doloroso, mas é um processo doloroso que é nutrido de esperança, porque tem vida sendo anunciada depois daquilo. E é por isso que a vida da gente é marcada, assinalada por esse mistério da cruz de Cristo, que nos fala de vida, que nos fala de esperança. Olhamos para o texto que a liturgia nos propõe hoje, João no capítulo 3, versículos de 13 a 17, é um encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um nome de origem grega, pelo menos dessa forma como está aqui transliterada, e que parece que dá uma informação preciosa, porque lá na região da Galileia, muitas pessoas, como é uma região de fronteira, tinham nomes de origem grega. Lembramos de André, o irmão de Pedro. André, que é nome grego. Filipe, que era discípulo de Jesus também, que é um nome de origem grega. Então, esse Nicodemos, aqui também dá um indício de que é alguém que pode ser daquela região. Ele participava do Sinédrio, que era o grande conselho, portanto, ele era alguém de boa reputação e um mestre, não é, da lei. Ele conhecia a lei e fazia parte, inclusive, do grande conselho lá de Jerusalém, o Sinédrio. E depois vamos ver tomando inclusive a defesa de Jesus, dizendo que as pessoas não podem ser julgadas sem serem conhecidas no seu detalhe. Quando Jesus uma vez chegou em Jerusalém, a primeira vez que João nos narra isso, ele expulsou os vendilhões do templo, e acho que Nicodemos ficou muito intrigado com o que aconteceu com Jesus e mandou chamar Jesus para ter uma conversa com ele. Não teve coragem de fazer essa conversa publicamente. Jesus vem de noite até a casa de Nicodemos. Jesus vem ao encontro da gente nas maiores dificuldades que a gente pode ter, mesmo durante as nossas noites. Ele vem para trazer a sua luz, ele vem para nos iluminar. Nesse sentido, portanto, Nicodemos é um sinal dessa passagem que o homem faz das trevas para a luz. Nicodemos, que era alguém que recitava com todos os judeus aquele Shema Israel, Adonai Elohenu, escuta Israel, o Senhor é teu Deus, que depois prossegue, amarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Alguém que sabe que o Deus de Israel deve ser amado, deve ser respeitado, deve ser seguido com todo o coração, com toda a inteligência, com toda a mente. E para ele, Jesus tinha dito que era necessário também uma coisa, nascer de novo. Ele fica intrigado, como é que eu sou velho, vou nascer de novo? E Jesus explica que esse nascimento não é um nascimento de acordo com a carne, é um nascer segundo o Espírito. E Jesus continua nessa conversa com ele, dizendo que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Portanto, esse nascimento do qual Jesus está falando não é um nascimento de descida. Uma criança, quando está na barriga da mãe, a criança tem que descer para poder nascer. Esse nascimento para Deus, esse nascimento para o alto, não é um nascimento de quem desce, é o nascimento de quem sobe, de quem é elevado, com essa força do Espírito. O Espírito é uma realidade de leveza, é uma realidade leve, que portanto sobe. O fogo, por exemplo, né, uma coisa que quando a gente atiça fogo numa coisa, o fogo sobe, porque é uma matéria leve. Então assim também é como nessas realidades do Espírito, é dessa leveza. Ateado, sobe. A tendência dele é querer subir. Assim também esse Espírito, não é, que é derramado no coração da gente, nos ajuda a nascer para o alto, nos ajuda a subir, a tornar leve, porque vai queimando em nós tudo aquilo que é excessivo. E aí a gente vai morrendo, queimando para esse mundo e nascendo, sendo transformado para Deus mesmo. E aí Jesus explica para ele, né? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Eu já expliquei antes, né? Jesus então, portanto, faz essa leitura tipológica, vendo no Antigo Testamento a prefiguração daquilo que deveria acontecer com ele também. E aí Jesus diz para ele, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, é necessário a cruz.
Essa cruz é o lugar onde o Filho do Homem é levantado, e é uma espécie também de catapulta que nos levanta também, que nos eleva também. E para que é que Jesus é levantado? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como quem olhava para a serpente de bronze não morria, agora quem crê em Jesus também não morre. Mas não é um não morrer biológico, porque a morte biológica é um dado que todos nós precisamos passar por ele. Todos nós passamos pela morte biológica. Aqui a palavra que fala em grego fala da zoé. Zoé é essa vida que tem uma nova dimensão, é uma vida que não é vida que é vida de acúmulo, mas é a vida que cresce na medida que se doa, assim como quando você acende uma vela, não é? A chama está pequenininha, ela é pequenininha e vai se consumindo e toma o pavio, e aí a luz tende a aumentar. Então a luz vai enchendo aquele espaço, é vida que vai sendo dada ao espaço, mas também na medida em que uma vela vai iluminando, ela vai diminuindo. Ou, por exemplo, quando um escultor, não é, vai fazer uma escultura, seja na pedra, seja na madeira, o que é que ele faz? Ele vai tirando daquele tronco que ele tem, daquele bloco de pedra, vai tirando os excessos e vai saindo a obra de arte dele. Assim, digamos assim, é uma espécie de morte da madeira, ela vai sendo polida, ela vai diminuindo, mas ao mesmo tempo vai saindo de dentro dela uma obra de arte. Assim também é esse mistério dessa vida eterna, que é uma vida que vai passando pela morte da gente, mas é uma vida que não começa com a nossa morte. A vida eterna começa com a fé em Jesus, ou seja, com o ato também que depois Jesus fala do nascer do alto, o batismo. Então às vezes a gente fica dizendo, a vida eterna começa depois da... Não, a vida eterna não começa depois da morte. A vida eterna começa nesse mundo, não é? Em forma germinal, na adesão a Jesus. Aqui já começa a vida eterna, começa no crer em Jesus, acolher Jesus, enxergar a vida com o olhar de Jesus. E aí Jesus diz para Nicodemos, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Aí esse sentido do Shema Israel, do escuta Israel, que Nicodemos rezava, recitava todo dia e aprendia que ele deveria amar a Deus com todo o coração. Ele também agora aprende uma outra coisa que a gente aprende com Jesus. É que a gente vai saindo, não é, do amor à lei de Deus, que vai ensinando coisas para a gente, para entrar na lei do amor. A lei que vai nos renovando por dentro. E aí a gente vai vendo que não é simplesmente a gente amar a Deus como se a gente pudesse amar a Deus como iniciativa da gente. A gente vai amando a Deus porque Ele nos amou primeiro e nos dá a capacidade de corresponder a esse seu amor. E aí hoje a gente aprende com Jesus, o mundo é amado por Deus. O mundo é querido por Deus. Aí a gente entende porque é que naquela árvore que foi negada o acesso aos homens no momento do seu pecado, agora em Jesus recebe toda a sua força e a capacidade de a gente ter acesso a isso. O mundo é amado por Deus. E Deus ama tanto o mundo que dá o seu Filho pelo mundo. A festa da exaltação da Santa Cruz nos faz entender isso, que o mundo é amado por Deus, que o mundo é querido por Deus, que o mundo é vitalizado e revitalizado por Deus a partir do seu Filho amado Jesus Cristo. E ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, por Jesus. Nós olhamos, portanto, hoje para Jesus e agradecemos porque Ele nos salva, porque Ele nos redime a partir do dom da sua vida entregue por nós na Santa Cruz. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta tua Santa Cruz, por essa tua santa entrega. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu